Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vitka e Lopes Cast. Eu sou Wilson Lopes, advogado. Eu sou Natasha Vitka, advogada. Hoje temos uma convidada muito especial, Tatiane Souza. Falando um pouquinho da Tati hoje, nossa convidada especial, um breve resumo, um currículo extenso e maravilhoso, tá, Tati? Mas eu vou resumir. A Tati dirige um grupo de empresas que tem como propósito mudar o mundo a partir da transformação das pessoas. Fundadora do Instituto Muito Além das Cinderelas, uma ONG que tem como premissa o empoderamento feminino através da educação. É idealizadora do conceito-chave e autora dos seguintes livros: Bora Fazer Valer a Pena, a chave para transformar sua vida. Comportamento, tendência ou escolha? Quem quer ser líder? Muito Além de Cinderelas. Quem você pensa que é? E agora? Como, onde e por que recalcular a rota da sua vida? A Tati também cria e apresenta diversos treinamentos na área de impacto social, liderança, motivação e comportamento no Brasil e no exterior. TEDx Speaker, graduada em gestão de pessoas, Head Trainer, idealizadora do Circuito Mulher, um evento que está em sua 8ª edição, onde reúne a participação de mulheres dos países da língua portuguesa, tendo uma de suas edições realizadas em Moçambique. E também fundadora do Congere, o maior congresso de recursos humanos da região. Evento excepcional. Obrigada, Tati, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-la aqui e saber que você compartilhará conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz mesmo. Torço demais pelo sucesso de vocês dois. São pessoas lutadoras, sonhadoras. É tudo aquilo, né? São pessoas que a gente quer estar perto porque a gente consegue compartilhar um pouco dessa visão, desse brilho nos olhos. E aí, ouvindo o Wilson ler o meu currículo, eu não quero que vocês, né, fiquem... Nossa, quem é essa? Essa pessoa é uma pessoa normal. Uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Eu acho uma pessoa curiosa, né? Eu acho que resumiria bem aí quem é a Tati. E eu que estou muito feliz de poder estar participando desse podcast com vocês. Nós que agradecemos, viu, Tati? Eu falo sempre para a Natasha. A Tati é fazedora, né? Ela é fazedora de coisas. Isso é de se espelhar, né? A gente tem uma dificuldade em começar algo e terminar, né? E a gente conhece já há tempos, conhece a sua história da empresa também, e a gente sabe que você é uma fazedora. Você vai e até o final, até você conquistar aquilo que você quer. Parabéns, a gente te admira muito por isso. Obrigada. Tati, eu lendo aqui seu currículo, fiquei curioso sobre o que é o conceito-chave. Você pode falar um pouco para a gente o que é? O conceito-chave, ele foi uma das primeiras metodologias que eu criei para poder implementar junto das nossas consultorias, dos nossos treinamentos. Ele começou a nascer mais ou menos em 2014 e virou conceito mesmo em 2019, quando eu publiquei o meu primeiro livro. Depois do primeiro livro, me coloquei uma meta de um novo livro por ano. Então, por isso que está com uma fila grande, né? Vai chegar uma hora que a gente só vai poder ler os últimos 5, né? Porque vai ficar uma fila muito extensa. Mas foi ele que me abriu a percepção de que nós temos meios, formas de fazer as coisas acontecerem. E quando a gente compartilha essas formas, pode ser que faça sentido para outras pessoas também. Então, o que é esse conceito, né? Então, são 5 pilares que a gente identifica que se alguém busca o sucesso, seja uma pessoa, seja uma empresa, seja um profissional, vai ser importante que ele percorra por cada um desses pilares. O primeiro pilar é o pilar do conhecimento. Então, eu acredito que a gente não consegue se tornar alguém bem-sucedido sem buscar o conhecimento, e um conhecimento de forma profunda. Não é informação. A gente sabe que estamos aí, né, com muitas informações o tempo todo. Na maioria das vezes são informações superficiais, que se a gente não aprofunda o conhecimento, a gente fica com uma visão muito limitada sobre as coisas. Sim. Então, esse primeiro pilar tem a ver com o conhecer de forma profunda. O segundo pilar é a habilidade, e tem a ver com praticar.
Então, não adianta a gente ser conhecedor de muitas coisas se a gente não leva essas coisas para a prática, porque é a prática que vai aperfeiçoar e vai poder trazer o resultado, né? E a prática, a gente não adquire estudando como conhecimento. A prática a gente adquire fazendo. E para a gente poder fazer, a gente vai ter que estar disposto a errar. A gente aprende com o erro, né? Então, essa habilidade e estar disposto a errar é muito importante para que a gente possa, né, ter esse conceito completo. O terceiro pilar, para mim, tem a ver com a atitude. É o desejo, é o querer, independente do cansaço, você continuar. Independente das circunstâncias, você saber o motivo de você estar lá. Muitas pessoas, Wilson, Natasha, eu acredito, que elas desistem dos sonhos delas porque elas se cansam no meio do caminho. Não é porque elas não são competentes ou porque elas não desejam de verdade aquilo. Elas são competentes, elas desejam, só que no meio do caminho, o universo vai colocando a gente em diversas situações que precisam provar, que nos testam, para realmente saber se a gente está querendo aquilo. E aí, então, a atitude, ela faz toda a diferença. O quarto pilar tem a ver com valores, tem a ver com os motivos, tem a ver com o porquê que eu quero fazer isso, o porquê que isso faz sentido ou não faz sentido para mim. E o último pilar, não menos importante, é o engajamento. Onde e com quem eu escolho percorrer a minha jornada. Então, quando, né, eu falo do conceito-chave, eu falo de um conceito que, se a gente começa a analisar, primeiro para verificar se nós estamos em congruência com todos os pilares, e depois, para a gente poder realmente fazer as coisas acontecerem, ele traz muito sentido a tudo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente vai precisar das pessoas e essas pessoas podem nos ajudar. Então, esse conceito, né, como um todo, ajuda a gente a criar os nossos treinamentos, a conscientizar as pessoas que passam pela gente, a nos conscientizar durante os nossos processos também, porque mesmo sendo uma fazedora, né, uma fazedora também cansa, desanima, escolhe parceiros que não compartilham dos valores e vai descobrir isso no meio do caminho. Então, quando as coisas não estão correndo tão bem, eu tento me voltar para o conceito. Deixa eu ver. Está faltando conhecimento, Tati? Por isso que não está dando certo? Ou será que é tempo? Você não deu tempo de prática para aquilo realmente tornar resultado. Será que é a sua atitude? Sua atitude está realmente colaborando com aquilo que você deseja? Será que é o porquê? Será que é o motivo? Você achou que fosse um motivo, mas de repente você está fazendo por outro motivo, né? E por fim, com quem que você está querendo fazer essa jornada ou, né, percorrer essa jornada? E aí, então, eu sempre acabo encontrando boas respostas. E às vezes, Tati, aliás, na maioria das vezes, nós somos ansiosos, né? A gente quer um resultado muito rápido, né? Então, eu vou fazer tal coisa, mas eu quero que aquilo aconteça amanhã. E até tem uma frase: boas coisas levam tempo para acontecer. E talvez um dos motivos que levam as pessoas a desistir do seu objetivo é a demora, é o tempo. Porque a pessoa, ela ainda não entendeu o porquê daquilo, por que ela vai passar por inúmeros percalços no meio do caminho até chegar. Ela não consegue aproveitar o processo, né? É isso. Às vezes não aproveita ou não aceita, né? Às vezes a pessoa não aceita o processo. E, gente, o processo é a coisa mais maravilhosa que tem, porque é ele que vai nos fortalecer, é ele que vai nos ensinar, é ele que vai validar se realmente a gente está fazendo aquilo e se aquilo vai ser bom pra gente. Então, o processo é a coisa mais preciosa que a gente tem, mas infelizmente, né, principalmente nos dias atuais, as pessoas, elas querem pular o processo e elas querem já ir direto pro resultado, mas isso é um mundo de fantasia, né? Esse mundo não existe de verdade. E o processo é sempre doloroso, né? Pelo menos os meus sempre doeram muito. Sempre foram derrubando obstáculos e superando desafios até a gente conseguir, né, chegar na meta, né, que foi prevista lá atrás, e às vezes recalcular a rota, porque no meio do caminho aquela meta também já perdeu o sentido de tanta coisa que aconteceu naquele processo. Exato. Então a gente recalcula a rota, muda o plano e segue em frente, mas não desistimos. É isso mesmo. Sim. Eu compartilho da opinião de vocês e acrescento, né, que eu creio que a inteligência emocional, ela interfere muito até na aplicação do conceito-chave, né? Porque muitas pessoas acabam desistindo dos objetivos
por crenças que elas possuem e até por medo de rejeição, por medo da opinião dos outros, né? Então acabam deixando de fazer por não estarem dispostas a se submeter ao julgamento, né? Porque sempre que você se expõe, seja de qualquer forma, né? Você está aberto às pessoas gostarem do que você faz e não gostarem. Mas você tem que estar disposto também a receber as críticas, né? Então, muitas vezes as pessoas desistem por não suportar as críticas, né? Por não ter inteligência emocional para poder absorver aquilo e verificar que muitas vezes as críticas é o que farão aquela pessoa crescer, se desenvolver e tudo mais. E hoje essa questão da inteligência emocional ela é muito importante, né? Em todos os relacionamentos, porque muito se fala sobre inteligência emocional no âmbito corporativo, né? Mas eu acredito que a inteligência emocional nós temos que utilizar em tudo, em casa, com o esposo, com os filhos, nas relações com os familiares, nas relações nas empresas, né? A inteligência emocional é algo que precisa ser observado, mas que, infelizmente, muitas pessoas acabam passando por cima e achando que não é necessário. Então, eu gostaria de saber de você, Tati, para você, a inteligência emocional, né? Quais são os pilares da inteligência emocional? Qual a importância da inteligência emocional de desenvolver, né? Das pessoas entenderem que a inteligência emocional é também uma parte necessária e indispensável para ter sucesso em qualquer âmbito da vida, né? E o que ela precisa fazer, Tati, para melhorar a inteligência emocional, absorver o caos, os percalços, os obstáculos com mais naturalidade, sem desistir. O que ela pode fazer? Então, vamos dar uns passos atrás para a gente poder ir buscar o processo. Porque falar de inteligência emocional, que é você conseguir reconhecer as suas emoções, reconhecer a emoção do outro, e você poder fazer autogestão sobre isso é inteligência emocional. E é muito bonito e é muito filosófico. Mas vamos entender como que isso acontece no nosso dia a dia, como que isso acontece na nossa mente. Os estudos, né, as pesquisas mais avançadas, elas conseguiram trazer para a gente algumas informações muito valiosas do porquê que as emoções elas acabam sendo tão importantes em tomadas de decisão frente a situações, principalmente em situações de conflitos. E aí essa ciência cada vez mais profunda começa a fazer a gente entender um pouco como a nossa mente funciona. Então, cientificamente falando, a gente tem o nosso cérebro, a gente poderia reparti-lo em três partes. A gente tem o nosso cérebro racional. O que é o nosso cérebro racional? É a parte onde nós processamos a informação racionalmente para a gente poder tomar a decisão. É a parte da nossa mente responsável pelo aprender, pelo aprendizado. É a parte responsável pelo evoluir. É a parte menos desenvolvida de todo ser humano. Então, se a gente for falar, né, fazer uma comparação do homem, de repente, com o animal, a gente vai ver que o animal ele não tem essa parte da mente dele desenvolvida, e nós temos. Então, esse sistema racional ajuda a gente a tomar essas decisões, mas ele é a nossa parte mental ainda menos desenvolvida. Quando eu estou fazendo aula, né, de inteligência emocional, eu comparo, então, essa parte da mente nossa com um rato. É um ratinho. É um bichinho pequenininho, rápido, faz rápidas conexões, mas não tem muita força, sabe? Não tem. Ele é rápido, mas não necessariamente é o que comanda, né, todo o controle de operações que nós temos na nossa mente, mas uma parte muito importante. A segunda parte, então, é a nossa mente emocional, chamada de cérebro límbico. A parte emocional, ela é responsável por sentir o que está acontecendo. É a parte onde dá o sentido. Por que a gente fala sentimento, né? O que é o sentimento? O sentimento é o que dá sentido. Se a gente pensasse só apenas racionalmente, nós seríamos seres muito chatos. Por quê? Porque o racional, ele não busca sentido, né? Sentimento nas coisas. Ele busca lógica, né? Pragmatismo. Então, essa mente límbica nossa é responsável por buscar esse sentimento, esse sentido. E aí eu costumo comparar o nosso cérebro límbico, esse nosso cérebro emocional, com um leão, né? Então, ele é o nosso leão.
É aquele bicho forte, potente, que se eu não souber domá-lo, domesticá-lo, de vez em quando prender numa jaula, eu vou ter problema com ele, porque a força dele é muito grande. Mas a gente ainda não processa a informação somente com essas duas partes da nossa mente, a racional e a emocional. A gente ainda tem a nossa parte reptiliana, que a gente fala que é a nossa mente instintiva. É aquela mente que ela existe para nossa sobrevivência. Ela não processa a informação, ela percebe e reage. Percebe e reage. É a nossa parte mais antiga do cérebro. É o que nasceu junto com a gente. É que os animais possuem para poder ter a sobrevivência da espécie deles. E essa parte, ela é da nossa mente, é a que geralmente está em mais contato no nosso dia a dia. Muita gente fala que são as emoções, não é? É o nosso instinto que toma conta daquilo que a gente faz, porque é pelo hábito. E aí eu pego, né, então, essa mente reptiliana, né, e dou a ele, então, o bichinho do dinossauro, né? Então, ele é bem grande, ele é bem antigo, mas ele não pensa em absolutamente nada. Mas, quando ele está em contato para a nossa sobrevivência, ele faz um estrago muito grande. Então, começar a entender por onde nós estamos processando a informação já ajuda muito a gente a compreender a importância de conhecer sobre inteligência emocional, porque a inteligência emocional também é uma competência, ou seja, eu também preciso daqueles 5 fatores para sair bem sucedido dela. Sim. Conhecimento, habilidade, atitudes, valores e engajamento. Vai funcionar tão quanto. Então, entender um pouco como a mente funciona já começa a ajudar a gente a compreender por que de alguns instintos, por que de algumas repetições, por que de algumas coisas que para muitas pessoas, né, algumas reações que para muitas pessoas não fazem sentido, mas para a gente faz sentido, porque foi processado pela nossa mente emocional. E quando, às vezes, a gente, mesmo com as coisas fazendo sentido, e mesmo com o nosso réptil, né, o nosso reptiliano, querendo que a gente faça da mesma forma, o nosso racional vai lá e fala assim, não faz sentido nenhum a gente reagir dessa forma, porque as consequências que nós vamos ter vai ser muito maior. Então, é o ratinho que vai precisar aprender a comandar o leão e o dinossauro. Então, imagina o desafio que esse bichinho tem, né? E vai ter que enfrentar, que está enfrentando e vai continuar enfrentando ao longo dos anos, né? É porque, às vezes, né? Ou na maioria das vezes, e não deveria ser assim, a gente recebe uma crítica, mas aquela crítica ela é super construtiva, né? Mas o nosso instinto faz o quê? Quer brigar, não aceita, fica remoendo aquilo 1 mês, 2 meses. Isso. Né? Às vezes até deixa de falar com a pessoa que fez aquela crítica. Só que, na verdade, a pessoa quis te ajudar. E não houve um processamento adequado daquela informação para que você parasse. Ó, peraí, eu acho que realmente ele tem razão. Talvez 100%? Não, mas 80% ele tem razão. Acho que realmente eu vou aplicar, vou absorver aquela crítica e vou evoluir. Né? Mas na maioria das vezes não. E eu percebo muito, Tati, que esse processamento, ele vem não de agora, ele vem de uma vida. Né? Então, às vezes, na escola, aconteceu alguma coisa que a pessoa não gostava. E aí, na vida adulta, na vida profissional, acontece aquela determinada situação, ou uma palavra que a pessoa não gosta, alguma coisa do tipo, e ela, a pessoa vira assim do avesso. Né? Sai discussão, já vi muito isso acontecer. Né? No nosso meio também, que é o meio jurídico, infelizmente, acontece, né? É porque advogado, querendo ou não, também tem esses 3 cérebros que eu disse, né? Não é só o racional, como eles gostariam que fosse. Eles são seres humanos, embora não pareçam. A gente tenta manter, a gente tenta manter o racional o máximo possível, né? Mas, infelizmente, às vezes acontece algum entrave aí, um debate um pouco mais acalorado, principalmente a audiência, que é normal, né? Mas a gente não consegue digerir tanto aquilo depois, né? Então, a gente até foi em um congresso uma vez de inteligência emocional e a palestrante falou, aconteceu a situação, é 30 minutos para digerir, acabou, segue em frente. Bora colocar o plano em prática, continuar, meta, objetivo. E aí, a partir disso, eu comecei 30 minutos para chorar, acabou, vamos em frente. Fala pro pessoal do escritório, fala para a Natasha, aconteceu, a gente saiu um pouco nervoso, chateado, 30 minutos, bora, acabou,
segue em frente, né? Exato. Mas eu confesso que acho que eu demorei muito para assimilar isso, para pensar com essa parte racional. A profissão ajudou, acredito também. Fiz alguns cursos, mas, nossa, é muito difícil. E, na verdade, né, quando a gente começa a estudar sobre isso, o inverso, né? Um advogado, um engenheiro, uma profissão que necessita da racionalidade para poder, né, para poder tomar as decisões, para poder performar. Existe um investimento muito grande nessa razão. Com pouco investimento, então, no desenvolvimento da mente racional. Sim. O que a faculdade faz? A faculdade desenvolve a nossa mente racional, ou seja, ela alimenta o nosso ratinho, que é a nossa, né, que é o nosso cérebro menos, né, menos desenvolvido por uma questão de tempo, mas responsável por toda a nossa evolução, pelo nosso crescimento. Então, a faculdade vai lá e desenvolve o rato. Mas a gente não aprendeu a desenvolver o leão. E a gente não entende ainda como o dinossauro funciona. Então, quando a gente começa a falar de inteligência emocional, e nos meus workshops, nas minhas formações, eu gosto muito que as pessoas entendam que o mesmo tempo que você investe desenvolvendo o ratinho, você tem que investir desenvolvendo o leão, você tem que investir desenvolvendo o réptil. Né? Exatamente. E hoje nós não somos, a nossa sociedade, de uma forma geral, ela não estimula esse tipo de conhecimento. Ela não estimula, né? Então, a gente fala assim, tá, mas você já buscou uma terapia? Né? Você já buscou compreender um pouco dessas suas dores, dessas suas limitações, desse seu medo da exposição? E a maioria das pessoas acredita que, mas eu não preciso disso. Mas se você tem uma limitação... Qual seria a dificuldade de buscar se desenvolver nisso? Socialmente falando, a gente acha que essas pessoas são fracas, são doentes, são frágeis demais, quando, na verdade, elas são só seres humanos. Então, socialmente, a gente vai precisar ainda fazer muitas mudanças para que realmente a inteligência emocional possa fazer parte, inclusive, da nossa educação. Então, a gente está falando de adultos, mas se a gente for olhar numa criança... E a gente vai olhar para a formação dessa criança, o que ela aprende na escola? Na escola, ela aprende a desenvolver o ratinho dela. E ela não entendeu ainda o leão. E ela ainda nem sabe que o dinossauro existe. E quando o leão sai da jaula, né, o coordenador pedagógico vai lá e chama os pais, porque fala que a criança está com problema. Né? Olha, ela briga, olha, ela mordeu, ela xingou o coleguinha, não pode. Não, pode. A gente só tem que entender o porquê que isso está acontecendo para ajudar essa criança a entender que leãozinho é esse que está aí dentro e que precisa, de alguma forma, ser cuidado, né? Ser tratado. Então, a gente tem muito para evoluir quando a gente fala sobre inteligência emocional. E aí, sim, ela é investir tempo em entender esse leão. É investir tempo em reconhecer essas emoções, o sentido, o sentimento que a gente está colocando em cada uma das coisas para a gente poder evoluir, senão a gente só se sente mais culpado ainda, né? Sim, trazendo tudo isso para o ambiente do trabalho, eu falo sempre para a Natasha, que com inteligência emocional, a assertividade na tomada de decisões é muito maior. Isso reflete aonde? Na produtividade. Porque o que a gente busca no ambiente de trabalho? Produtividade, performance, né? Então, eu falo para ela, para o pessoal do escritório, gente, calma, a gente tem um prazo para tomar uma decisão, o prazo é para ser usado, com segurança, obviamente, mas ele é para ser usado. Para quê? Para que possamos tomar a medida mais, naquele momento, mais sensata, né? Pode ser que lá na frente, podia ter usado o plano B, escolhemos pelo plano A, enfim. As consequências, né? Ação e consequências. Recalcula a rota e vamos seguir em frente, né? Mas eu vejo que a inteligência emocional, assim, é um ponto primordial de qualquer ser humano, sabe? Eu, ultimamente, tenho valorizado muito isso, estudado muito sobre isso, pesquisado bastante. A gente conversa muito, né, sobre isso. Inclusive, nas viagens, a gente vai falando disso. E foi show de bola que você disse. Foi uma aula, Tati. Muito bom. Sim. E importante isso que você disse sobre a mudança na sociedade, né? Porque nós somos uma geração que viemos
onde existia muito tabu quando falava-se, né, na questão emocional. Eu lembro, né, por exemplo, a minha mãe, se eu falasse para ela, né, a senhora, vamos numa terapia, eu não sou louca. Né? Então, hoje já não. Hoje as pessoas já têm essa liberdade de falar do emocional, né? E de se expor, de expor as suas fragilidades. Mais ou né? menos, né? Mais velado ainda, né? Bem velado ainda. Mas né? eu acho que sem tanto estigma quando tinha antes. Já se tem né? a consciência que é necessário, né? Isso. Antes não tinha nem a consciência, né? Isso. A pessoa até faz a terapia, busca ajuda, mas não comenta, né? Ainda tá fica... Mas é que antes eu acho que era um pouco mais estigmatizado como realmente uma loucura. Isso. Quem precisa de ajuda é porque é louco e não como algo que vai trazer saúde, né? Isso acabou impactando, né? Porque se nós pegarmos as relações de trabalho, por exemplo, hoje, você vê que a saúde, né, mental, ela está em colapso, né? Nós vemos cada dia mais o aumento de pessoas que estão realmente doentes, precisando, muitas, se afastarem do trabalho para tratamento e muitas que chegam até cometer suicídio, até atentar contra a própria vida, porque já não sabem mais lidar com aquelas emoções, né? Então, não se sentem confortáveis para procurar ajuda, com medo até mesmo desses julgamentos, né? E chegam no extremo. Então, eu penso que essa parte que você falou sobre uma mudança na sociedade, inclusive no ensino, né, das nossas crianças, para que elas não cheguem na fase adulta tão traumatizadas quanto nossa geração chegou. Ela não carregue isso para a vida, que elas não né? carreguem, né? Porque você vê, a nossa geração é uma geração que ela é uma geração que tem muitos gatilhos, né? Por tudo que vivenciou e todos os valores que foram impostos lá atrás. Então, até que a pessoa tenha o autoconhecimento para conseguir enxergar que precisa de um auxílio e que isso vai mudar e vai impactar, e que não depende só do outro, né? Porque, por exemplo, no ambiente do trabalho, né? Às vezes a pessoa ela espera que a empresa supra nela determinados vazios que ela tem, quando, na verdade, mesmo que a empresa faça tudo, se ela não se autoconhecer e não procurar ajuda, ela vai continuar tendo a saúde mental comprometida. Então, eu acho que é um compromisso, é uma necessidade de conscientização geral, né? Tanto da pessoa que ela precisa de auxílio que depende dela, que não depende só do outro, e do outro de também não causar, né, mais prejuízos aí à saúde mental. Nós vemos, né, agora essa preocupação que teve, inclusive, a atualização, né, da norma regulamentadora número 1, que antes se preocupava com a saúde física do trabalhador, mas diante desse, praticamente, né, um colapso que está tendo na parte da saúde mental, passou a se preocupar também com a saúde mental. Né? O que você acha sobre isso? Tá? E o que você disse sobre o autoconhecimento, Natasha, para mim ele é o pilar, é o início de todo o processo de a gente poder cuidar de emoções. A gente precisa aprender a entender quem nós somos, qual é o meu temperamento, como eu gosto que as coisas sejam feitas. Para quê? Para que eu possa entender também e poder respeitar o outro da forma que ele é. Então, tem muita gente que usa o autoconhecimento como sendo uma defesa e fala assim, olha, eu sou assim mesmo. E sendo assim, você precisa, então, me engolir desse jeito que eu sou. Eu falo assim, não. É uma parte muito medíocre do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para a gente poder saber, inclusive, quais são os gatilhos que eu acabo trazendo ou fazendo no outro. Né? Que tipo de relações eu preciso estabelecer e como eu preciso cuidar desse meu temperamento para que eu possa também ajudar o outro. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é a base de todo o processo, que começa na infância e que vai continuar crescendo com a gente para sempre. Porque quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de temperamento, a gente está falando que a nossa personalidade, o nosso temperamento, né, o nosso perfil comportamental,
ele é definido em nós na primeira infância, mais ou menos até os 7 anos de idade, reforçado na segunda infância até mais ou menos os 14. Então, nós estamos falando que quando nós, né, finalizamos esse nosso temperamento, quem nós somos, essa essência de personalidade, a gente não fez escolha em absolutamente em nenhum momento. Simplesmente os fatores da vida, a herança genética, a educação que a gente recebeu foi lá e moldou a gente. De lá para frente é só entender, porque não dá mais para mudar. Tem muita gente falando assim, não, mas é que a idade me fez mudar quem eu sou. Não, não é verdade. A idade te faz amadurecer, te faz conseguir ter mais consciência sobre quem você é, o que vale a pena e o que não vale a pena mais fazer. Mas se você perde essa consciência, você volta lá no seu reptiliano de novo, porque a gente está falando, gente, é instintivo. A nossa personalidade, ela é instintiva, a gente não para poder analisar se está certo, se está errado, simplesmente acontece. Agora, o que é a inteligência emocional? É a gente poder ajudar o leão a conversar com o rato, sem querer comer ele. E é fazer com que o rato tenha habilidade para poder convencer o leão sem se expor totalmente também. Porque senão ele some, né? Chega uma hora que não tem mais o rato. Porque o leão comeu. O dinossauro pisou e acabou a racionalidade. Por isso que em alguns momentos a gente vê, principalmente de conflitos, por que nós precisamos de mais inteligência emocional quando nós estamos em situações de conflitos? Porque é quando o nosso instinto sobressai a nossa razão. Naturalmente, pela intensidade da situação. Então, esse nosso instinto, quando ele toma, né, conta as situações, a gente já não consegue mais processar a informação. Em alguns momentos, principalmente em momentos de luta ou fuga, ou momentos de vida ou morte, a gente está falando que o ratinho não vai ter voz. E ele nem pode ter voz, porque se ele tiver voz, a gente morre. Realmente alguma coisa. Então, o nosso instinto, ele não é de todo ruim. O nosso instinto, ele é maravilhoso. Ele serve para poder deixar, ou, né, para poder nos garantir a sobrevivência. Só que, para a gente evoluir, depois que a gente agiu instintivamente, eu preciso refletir. Então, por que eu fiz aquilo? O que poderia ter acontecido se eu não tivesse feito? Quais foram as consequências? Porque quando eu começo a alimentar o meu dinossauro dessas consequências, numa nova possível situação, pode ser que ele tenda a reagir de uma forma diferente. Mas, de novo, eu vou colocar, então, meu ratinho para dialogar lá com o meu dinossauro. Eu vou colocar o meu ratinho para dialogar com o meu leão. E aí, isso traz essa evolução. E a questão da NR1, Natasha, ela é fundamental para a evolução da nossa sociedade. E eu não digo por causa da legislação, eu digo que é algo essencial. As empresas, elas não conseguem sobreviver mais se elas não tiverem um momento para poder parar e analisar todos os impactos negativos que a ausência dessa inteligência emocional, que a ausência dessa consciência, que a ausência da percepção do que está acontecendo já está provocando nos negócios, né? Porque às vezes o empresário fala assim, nossa, lá, mais uma legislação para a gente cumprir, tá vendo só? O governo só quer realmente atrapalhar os nossos negócios. Gente, na verdade, o governo está preocupado com os cofres dele. Porque a gente está tendo um aumento muito grande de doenças relacionadas ao trabalho, doenças psicológicas relacionadas ao trabalho. E eles falaram assim, alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque senão a gente não dá conta de todos esses afastamentos previdenciários. Sim. Então, o governo, ele não está preocupado com a evolução, ele está preocupado com o cofre. A empresa está preocupada em se ela vai pagar ou não vai pagar a multa. E a gente ainda não trouxe para a mesa de verdade quais seriam os verdadeiros benefícios de se implantar essa norma regulamentadora focada à exposição psicossocial e o quanto isso pode trazer de benefício para a organização. É tipo a empresa que quer implantar uma ISO porque ela quer o selo, mas ela não quer o processo. Cara, você não vai sem resultado nenhum, não vai aproveitar nada, você não vai resultado. Conseguir melhorar o seu resultado. É a mesma coisa a NR1, né? Porque antes ela tinha toda a normativa relacionada aos riscos físicos, químicos e biológicos,
que foram, né, os primeiros riscos identificados que o labor, que o trabalho poderia acarretar prejuízos para os profissionais, para as pessoas. E agora, na verdade, acrescentou-se o risco psicossocial. Então, na verdade, Tati, o que mudou? Mudou que agora a gente tem mais uma exposição que a gente vai precisar medir, acompanhar, controlar, mitigar, como a gente já faz com risco físico, químico e biológico, né? Então, até a normativa não é para ser complexa como a gente está ouvindo, né? Nossa, e agora mudou tudo? Não, gente, não mudou tudo. A gente só acrescentou um novo tipo de controle que a empresa vai precisar fazer e mitigar como ela já faz com outros 3 fatores de exposição. Agora, o que essa norma pode provocar de mudanças significativas nos ambientes corporativos, eu acredito que as pessoas, né, que os empresários, que os profissionais ainda não conseguiram dimensionar o benefício que isso vai trazer para a sociedade. Indiretamente falando, né? A gente está falando de cofre, mas agora a gente está falando de novo de voltar a pensar na evolução, né? Voltar a pensar em realmente como a gente desenvolve essa sociedade que sim está psicologicamente doente, que sim está psicologicamente deficitária. Isso atrapalha totalmente a produtividade do indivíduo. Quando ele não está de posse da sua razão, né? Quando o seu ratinho, né, perdeu totalmente o espaço e se sente acuado e ele não tem mais formas de fazer nada, a pessoa ela perde o controle da vida, perde o controle da carreira, perde o controle da família, perde o controle de si próprio. E aí a gente só acaba podendo ter prejuízos com tudo isso, né? É verdade, Tati. A gente, uns 15, 20 dias atrás, uma reunião em uma empresa, e tinha o pessoal da medicina do trabalho e tal também. E aí o empresário usou esses argumentos. Pô, mais uma coisa, não aguento mais e tal. E aí nós deixamos ele terminar de falar, né? E aí ele sentou e nós começamos a conversar sobre a norma. E a Natasha começou a detalhar para ele, né? Como seria, como não seria e tudo mais. E aí eu falei para ele, olha, tá vendo? O turnover que a empresa tem, né? Uma rotatividade de funcionários enorme, uma porcentagem alta. O que acontece? Todo mês é treinamento em cima de treinamento para treinar o pessoal novo que chega, porque aquela equipe não engaja. Quando ela está engajando, já está saindo metade da equipe. Ou seja, a produtividade despenca. A meta é alcançada? Não, porque o pessoal que está entrando na equipe está se formalizando ainda com tudo aquilo, com os outros colegas de trabalho e tudo mais. E aí, parou para ver quais são os motivos? Aí, liderança. Esse era o maior motivo que aquela empresa tinha um turnover alto e no final do mês todo mundo bravo porque não atingiu o resultado. Embora, né, tenha muito essa questão da liderança, né? Eu brinco com os meus alunos, né? Eu amo desenvolver liderança. Eu amo desenvolver líderes. Para mim, assim, poderia fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalo nenhum, porque aquilo me alimenta a minha alma. E o que às vezes acontece com o empresário, principalmente, é que ele precisa de eleger um culpado. E aí, qual é o culpado, né? Então, qual é o... No direito, como que é a pessoa que está mais próxima de ter cometido o crime? Por enquanto é suspeito, né? Isso. O maior suspeito, por hora, para o empresário, ele fala assim, o maior suspeito é o líder. Eu acho que tudo isso está acontecendo por causa deste camarada aqui. E eu ouço isso praticamente todos os dias, o tempo todo, por parte desses executivos, né, desses empresários. Ela fala assim, sim, pode ser o líder, mas o que nós fizemos para preparar esse líder para que ele possa saber se o que ele está fazendo pode estar acarretando alguma coisa. Então, a gente está falando que a gente tem um suspeito, só que esse suspeito, ele deveria ser o menos responsável pelo processo, porque na maioria das vezes as pessoas foram simplesmente promovidas de função
E não foi lhe dado nenhum tipo de desenvolvimento, Sem base, nenhum né? tipo de treinamento, nenhuma base, a não ser pressão. É meta, é pressão. Então, o que eu vejo é que talvez a gente saia na caça às bruxas de uma forma totalmente equivocada. Então, eu falo assim, a NR1, ela tem que servir principalmente para quê? Primeiro, para dar preparo, treinamento, consciência para toda a liderança. Só que não é porque eles é que fazem as coisas acontecer, não. Porque talvez eles não saibam, não tenham consciência, não reconheçam o quanto as atitudes que eles têm podem contribuir com todo esse cenário ruim que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa é, eu tenho que treiná-lo, eu tenho que qualificar, eu tenho que capacitá-lo, eu tenho que aumentar a consciência dele. Eu preciso deixar esse líder forte emocionalmente. Porque essa liderança, gente, recebe uma pressão fora do comum. Então, quando eu ouço, não, porque é o líder e tal, eu sou a primeira a falar, peraí. Não, é de todo assim. Por quê? Porque esses caras recebem uma pressão tão grande corporativamente o tempo todo, sem nenhum tipo de cuidado. Sem nenhum tipo de cuidado. E aí a gente volta e fala assim, não, mas a culpa é a do líder. Então, não. Por hora, não temos culpados. Por hora, nós temos pessoas que ainda não foram desenvolvidas, não foram educadas, não têm conhecimento, habilidade, atitude, valores e engajamento. Não tem nada para aquilo. Então, não dá para acusar. Tati, então, qual é o processo? O processo, então, é desenvolver os 5 pilares com ele. Eu vou ter que falar de inteligência emocional com essa galera. Eles vão ter que aplicar essa inteligência emocional, testar para ver se dá, se não dá. Autoconhecimento, atitude, vão ter que entender sobre quem eles são, quem são as pessoas, vão entender o que motiva as pessoas, o que desmotiva as pessoas, eles têm que entender de gente. Eles vão precisar se perguntar, mas é isso que eu quero mesmo para minha vida? Por que eu estou aqui? Por que será que eu estou liderando? Será que estou líder por causa do salário? Será que eu estou líder porque simplesmente foi acontecendo e hoje eu me vejo nessa cadeira? Ele vai ter que se perguntar, né? Faz sentido para você essa cadeira? E aí o ambiente. Onde com quem? Onde com quem? E a cultura desse lugar? E a cultura desse lugar? O que as pessoas falam, o que elas discutem nesse lugar? Ô, Tati, mas a cultura não é feita pelas pessoas? Não, a cultura é feita pela alta liderança. Então, se a gente tiver que apontar o dedo para alguém, em toda essa coisa da NR1, eu falo assim, ô, executivo, vem cá. Você agora é o primeiro suspeito. Você que tá em cima. É isso. O primeiro suspeito agora é você. Esquece seus líderes. Porque se a gente consegue ajudar essa alta liderança também, elevar a consciência deles, aí as coisas começam a mudar de forma congruente, de forma sustentável. E aí sim pode ser que um projeto de NR1, por exemplo, faça toda a diferença na vida daquela corporação, daquelas pessoas, daqueles profissionais. Se não, a gente só vai remediar, né? A gente só vai atuar na dor, mas a gente não vai realmente, né, investigar, mitigar, né, eliminar as causas raízes que causam todo esse desgaste, né, que causam toda essa pressão. Mas você sabe, Tati, que eu compartilho com você que o maior suspeito aí é o líder. Não. É o diretor. É, na verdade, o executivo. Porque a empresa, a cultura da empresa é o que, né, o líder, ele age de acordo com o que o executivo determinou. Então, assim, se o executivo não mudar, né, a concepção dele e enxergar os funcionários, né, os colaboradores, sejam eles de qual escala for, como ali estão todos realmente parte de um time, né, para um objetivo em comum e implantar uma cultura de respeito, não tem como ele cobrar da liderança, porque a liderança ela vai refletir os valores que são impostos ali naquela cultura pelo executivo. Então, eu particularmente compartilho com você. Ah, que bom. Que realmente o maior suspeito. Fico feliz que a gente vai estar começando a limpar a barra dessa liderança, que já está falando, meu Deus, mais uma cobrança para mim agora, né? Fora tudo. A produção, o controle, e, né, as metas. Nossa,
nossa, agora eu vou ter que ser cobrado por gente também. E eu... ele nem sabe, né, que deveria ser o maior, né, a maior responsabilidade dele, as pessoas. Ele não foi educado para isso. Né? E o exemplo, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Não adianta um executivo ele querer que a empresa dele tenha um ambiente, né, saudável e tudo mais, se ele chega na empresa dele e não fala bom dia para as pessoas que ali estão, né? É o básico. Então, eu acho que começa... É algo muito profundo, né? Mas que as pessoas, muitas vezes, não têm preparo ou não têm vontade de olhar para si e também se enxergar culpado pelo que acontece, né? Então... Tati, e eu tenho visto e lido diversas matérias falando o seguinte, que as empresas hoje encontram dificuldades em formar líderes porque essa nova geração não quer assumir os cargos de liderança, né? Então, chega a oferecer o cargo, não, muito obrigado, tá tudo bem, onde eu estou tá ótimo. O que você pensa e o que a gente tem que fazer para que eles... realmente eu quero assumir uma posição, eu quero crescer na empresa, eu quero buscar esse conhecimento. O que a gente pode fazer? O que você pensa sobre isso para fazer com que essa geração aceite esses desafios? Porque a nossa geração, você vai ser agora promovido e tal. Não, tudo bem. A pessoa nem terminava de falar e já topou. Não é? Sem treinamento, com treinamento, da forma que a gente se adaptava ali, assumir, ponto. Mas e esse novo cenário? O que você pensa? Chegou a conversa da geração. Não tinha como fugir da conversa geracional. Da mesma forma que eu defendo os líderes lá na concepção, né, da NR1, eu também defendo essa nova geração. Mas eu tenho alguns porquês relacionados a isso. A questão hoje, a geração atual, ela não tem o porquê escolher liderar. Porque a nova geração não tem o porquê escolher liderar. Porque a geração atual não fez questão de apaixonar essas pessoas pela liderança. O que a gente ouve o tempo todo é uma reclamação. É muito difícil ser líder, e é difícil lidar com pessoas, e é uma pressão, e aí eu trabalho 24 horas por dia, e aí, olha, eu tô infartando por causa do meu trabalho. Então, a gente fala assim, gente, convenhamos, quem em sã consciência escolheria uma coisa que está fazendo mal para todo mundo? Não faz sentido nenhum. Então, a gente fala assim, não, a nova liderança não quer assumir essa responsabilidade. Mas, em sã consciência, ninguém gostaria de assumir essa responsabilidade. Acontece que nós não educamos essa geração para desejar estar no nosso papel, porque nós nos apropriamos tanto desse papel e nós nos achamos tão bons nesse papel e que ninguém é capaz de poder superar o nosso grande desempenho nesse papel, que não deu espaço para a gente deixar com que as pessoas se apaixonem e um dia querer estar no meu lugar. Então, quando a gente começa a olhar toda a evolução geracional, a gente está falando que se eu tenho uma pessoa, um profissional de 55 anos mais, a gente vai ter uma pessoa que naturalmente está na empresa buscando estabilidade. Estabilidade, não é desafio. Não, porque a geração antiga não queria crescer na carreira. Ele queria uma casinha, ele queria um emprego, ele queria ficar nesse emprego o resto da vida dele. Mas ele ia ficar rico, viajar, né, sair nas mídias sociais. Cara, ele não queria, como ele não quer. Então, não, mas eles mudaram? Não. Eu não estou falando das exceções, estou falando da massa. 55 anos para cima, deseja a estabilidade, ele quer uma estabilidade, ele quer uma empresa que possa oferecer para ele um conforto. Se eu ofereço isso para aquela pessoa, ela vai performar, inclusive, em cargos de liderança. E se não for, e se for algo um desafio muito grande, acabou, não é o que ele quer, não é o que ele busca, porque ele foi educado a isso. Os avós, então os pais dessa geração, passaram muita dificuldade, passaram pela Revolução Industrial, saíram do campo, vieram para as cidades. Então, existia muita escassez de tudo. Então, o pai, né, queria educar o filho para poder ter estabilidade. Por isso que era tão importante essa coisa do emprego para a vida toda e tudo mais. Eles foram educados a isso, não escolheram isso, foram educados a.
Aí essa geração foi lá e começou a educar os filhos também. Da mesma forma, olha, filhos, vocês precisam buscar a estabilidade e tudo mais. Junto com uma educação bastante severa, que já veio herdado dos avós, né? Só que aí, né, a nossa geração, né, que é a geração que bate no peito e fala assim, não, mas ninguém quer, né, assumir as responsabilidades, agora você vai entender o porquê que você tem essa frase na sua cabeça, Will, que talvez você ressignifique ela, inclusive. A gente recebeu uma educação severa e a gente viu as coisas acontecerem e a gente olhou para aquilo e foi a primeira geração que falou assim, eu não quero essa vida, eu não quero viver nessa escassez, eu quero coisas, eu quero sucesso, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser bem remunerado, eu quero um carro legal, eu quero uma casa, eu quero poder viajar. Então a gente fala assim, né, essa geração de 40, 55 anos foi a geração que fez a mudança social, inclusive, né, no nosso país. Foi a geração responsável por as pessoas da classe D irem para a classe C, da classe C irem para a classe B e assim sucessivamente. Por quê? Porque elas focaram no desenvolvimento das suas carreiras para elas terem resultados. Então, é uma geração obstinada pelo desafio, pelo resultado, motivada por... Por isso que podia, antigamente, falar assim, eu tenho uma coisa aqui pra você, você não sabia o que era, eu falei assim, eu quero. Por quê? Porque você já imaginava que querendo aquilo ia ser um desafio, você ia ser remunerado por aquilo, você ia atingir o seu objetivo e tudo mais. Aí essa nossa geração maravilhosa, né, de 40, 55 anos, também casou, teve os filhos. E aí, o que a gente fez com os nossos filhos? A mesma coisa. Não, a gente não fez a mesma coisa com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque a gente achava que aquilo que os nossos pais fizeram com a gente não era justo, não foi certo. A gente foi lançado no olho da jaula do leão. Na vida. A gente falava assim, não, mas não aceito isso. Para falar assim, na minha casa quem manda sou eu. Então, se na minha casa quem manda sou eu, você, se quiser uma coisa diferente, vai o quê? Vazar de casa. Você vai se virar. É uma geração do se vira. Vai lá, se vira. A gente cresceu? Cresceu. Mas com um montinho de trauma do pai e da mãe. Nossa, porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo e tudo mais. Aí, o que nós fizemos com os nossos bebês? A gente protegeu nossos bebês. Nós falamos assim, bebê, você não vai passar pelo que o pai e a mãe passou. O pai e a mãe vai te dar toda a condição, vai te dar estudo, né? O papai e a mamãe vai conversar com você. Eu quero que você sinta confiança no papai e mamãe. E aí o papai e a mamãe vai trabalhar duro, mas você vai vencer na vida. E aí, nossos filhos entenderam que era isso, foram educados para isso. Assim. Então, eles foram educados para conversar, para dialogar. Eles foram educados para falar o que eles gostam, o que eles não gostam. Eles foram educados para não ter que sofrer, porque a gente falou para eles que a gente não queria que eles sofressem. Olha que coisa utópica, né? Fomos nós que falamos. Não, a gente não quer que você sofra, né? Quero que você se dê bem na vida. E eles estão esperando essa vida perfeita até hoje, judiação. Porque a gente esqueceu de falar para eles que ela não existe. Existia até talvez dentro de casa, mas no mundo real, o mundo real não existe. Então, essa nova geração, que a gente pode colocar dos 20 aos 40 anos mais ou menos, e aí existem até algumas diferenças de 10 em 10 anos, mas dos 20 aos 40, essa geração ela está buscando sentido na carreira, ela está buscando fazer algo que tenha propósito, ela está buscando algo que possa ter um equilíbrio com a vida dela, ela não quer sofrer de burnout, ela não quer trabalhar 24 horas por dia, como o pai e a mãe trabalhou para poder sustentar. Só que trabalhou para sustentar reclamando. Nossa, é muito difícil essa vida e tudo mais. Eu falei, cara, por que eu vou querer essa vida difícil? Eu não quero mais. Então, falando de geração, eles vão encontrar o caminho deles ainda. Como? Errando. Lembra da chave? Vai ser errando, acertando. Só que nós, dessa geração que é a massa hoje da população profissional, precisa mudar a atitude na educação. Vai precisar dentro das empresas, porque não vai dar para mudar mais a identidade dessas pessoas, dessas crianças, porque elas já são adultas, né? Então, a gente vai precisar mudar a forma de falar, de tratar, de dar o sentido, de falar sobre o que é liderar, né? De ensinar os passos da liderança, e eles vão pegar no tranco também, né? E aí vem uma nova geraçãozinha ainda, abaixo de 20 anos, numa pegada nova.
numa pegada ainda diferente. Tati, quais serão talvez os benefícios e os prejuízos disso? Vamos descobrir daqui a pouquinho, né? Mas agora ainda não. Agora ainda é tudo muito, né? Não chegou a hora ainda ali. Agora ainda é tudo muito, né? Muita especulação. Mas vem uma galerinha com um nível de compromisso, um nível de percepção de si, um nível de relacionamento entre pessoas diferentes. Eu acho que tem uma luz muito bacana no fim do túnel aí. Muito esclarecedor, Tati. Até porque... Tá vendo? Só minha geração! Assumi assim. Não, e assim, eu já... Diversos artigos falaram, puxa, mas qual a razão disso? E nunca ninguém... E nenhum artigo foi profundo, igual você... foi agora. Ninguém colocou esse ponto de vista. Coloca do ponto de vista, a empresa hoje tem dificuldade de crescer. A nova geração não quer assumir liderança, não quer assumir responsabilidade, né? Então, dessa forma profunda, a gente consegue identificar um suposto problema na raiz. Isso. Né? E por que eu cheguei a isso? Porque todo lugar que eu vou, a pergunta é a mesma. Mas essa nova, eu falei, não, eu vou ter que descobrir qual é a causa, ou a possível, ou as possíveis causas raiz dessa nova geração não querer realmente assumir esse compromisso. E ele está totalmente fundamentado na forma que a gente educou essa geração, né? E é bom que nós tenhamos esse conhecimento para poder encarar, né, o desafio, né? Agora vocês têm uma pititiquinha em casa, já tá sacando que se falar, deixa que o papai e mamãe faz, deixa isso. Você já vai falar, opa, peraí, fazemos até aqui, daqui pra lá, bebezinho. Vai lá. E o tempo voa. Tá com quase 3 hoje, mas daqui a pouco 18, 20, né? E é muito rápido. A gente acaba nem vendo o tempo passar. E a gente vai rápido. ter que saber lidar com essas situações. É muito rápido. Né? Mas é muito bom ouvir esse ponto de vista. Eu brinco, né, com a liderança, que eles começam a reclamar da nova geração e tal, né? Falando assim, mas quem tem filhos, né, mais ou menos da idade dessa geração? Aí um monte de gente ergue a mão, né? Falando assim, então, você tá reclamando do filho de alguém, enquanto alguém tá reclamando do seu. Então... É recíproco. Ótimo. Vamos resolver esse problema junto. Tá todo mundo errado, então. O seu tá errado, mas o meu também tá, né? Tipo isso. Tati, confesso que nós fizemos um briefing aqui com várias perguntas, mas a conversa foi tão boa que o tempo voou. Nós estamos chegando ao fim, Tati, e a gente agradece de coração a contribuição que você deu para esse primeiro episódio do Vitic Lopes Cast. Com certeza você irá retornar aqui para a gente continuar essa conversa e muitos outros temas de relevância que vierem a surgir no futuro. Foi uma honra, Tati. Assim, foi uma tarde prazerosa, né? Com temas assim de tão relevantes e abordados de uma maneira tão singela, né? Eu falo, tirando aquele peso, sabe? Porque às vezes quando vamos conversar sobre esses assuntos, tem aquela carga, né? Aquela dificuldade para que as pessoas consigam entender, né, a relevância disso. E você tratou né? Sem se ofender, né? E você abordou, até mesmo, né, nessa parte de ressignificação, de uma maneira tão acolhedora, que eu acho que todos que nos ouvem vão, assim, se apaixonar. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Nós esperamos que você venha sempre, né? E eu peço que você deixe, né, suas redes sociais e uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo. Tá bom. Bom, primeiro, né, minha agenda, vocês são prioridades nela, com certeza absoluta, porque são pessoas que eu admiro muito enquanto empreendedores, enquanto profissionais, enquanto pessoas. Então, convidou, vamos estar aqui novamente, com certeza. Para quem quer, de repente, entender um pouquinho mais, né, saber aprofundar alguns assuntos, as minhas redes sociais são todas Palestrante Tati Souza, isso no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Então, eu escrevo bastante artigos no LinkedIn, gravo alguns vídeos pelo YouTube, tenho algumas postagens bacanas também no Instagram. Então, né, para quem quiser acompanhar aí um pouquinho da Tati, né, vou ficar muito feliz de poder recebê-los aí nas redes sociais.
Que bom. Deixa a sua mensagem então, Tati, aquela câmera ali atrás. Aquela É, não é ali! Muito Fique à bem! A mensagem, na verdade, é: não existem culpados, né? Existem pessoas que talvez ainda não perceberam qual é o seu grau de responsabilidade. Nossa função é poder ajudar essas pessoas a aumentarem a consciência delas para poderem viver vidas com mais propósito, né? Acho que é isso. Show de bola. Tati, mais uma vez, obrigado pela presença, ficamos muito honrados. Obrigado também por você que nos acompanhou e acompanhe os próximos capítulos do Vitti Cailopes Cast. Muito obrigado. Muito obrigada.